Defino-te ou não te defino? Não é melhor que cada um defina o seu próprio eu não? O meu não certamente não é igual ao vosso, nem poderia ser, porque se eu sou como sois, também sou único. E o meu não é único também, apesar de ser igual ao vosso não. Esperem. Há certas coisas que eu preferiria calar, há outras que eu preferiria dizer. Agora não sei se digo as coisas que preferiria calar ou se calo as coisas que preferiria dizer. Preferiria calar, mas vou dizer que é preciso descobrir o tempo. Se descobrirem o tempo, vão ver que é facílimo ter uma clarabóia e um poço, que as coisas de fora e as coisas de dentro ficam transitáveis. Seria bom colocar nesse relato ruísca mais imagens, usar e abusar da imagística. Bonito dizer imagística, principalmente quando não se tem nenhuma imagem. Uma imagem bonita seria: o cão vermelho passeia suas patinhas no gramado molhado. Ou então, o cão verde passeia suas patinhas no gramado vermelho. O cão passeia as suas patinhas molhadas no gramado vermelho. O gramado vermelho recebe as patinhas molhadas do cão, verde e molhado. Por favor, tudo isso tem sentido. Tem sentido tudo que aparentemente não tem sentido e tem sentido também tudo que realmente não tem sentido. Ah, eu queria ter sentido. Eu queria ter sentido aquela água na cara outra vez. Aliás, eu gostaria de ter sentido aquela água na cara outra vez. Sabem como foi? Foi assim. De manhãzinha, eu passeava dentro do pomar de Dona Mariquinha. Peguei um maracujá, uma romã e ia pegando os araçais, quando senti aquela água na cara jogada por Dona Mariquinha. Cheguei assim: ovelha fedida, avarenta! Ia enxugar a cara e um vento bateu. Fiquei parado no vento. Olhei tudo, querendo ser sempre menino, querendo sempre ter um maracujá, uma romã, a vontade de alguns araçais e água na cara e vento. Grande cara de pé, alguma coisa me encheu a boca, alguma coisa me estufou o peito e eu gritei. E outra vez bem comprido. E a mãe veio correndo, os irmãos também, a velha muito assustada, os cachorros também, as galinhas pretas pequenininhas, a mula veio que veio depressa e todos me rodearam. E a mãe falou assim, respirar, o que foi, menino, o que foi? E aí eu disse sem querer dizer, mãe, o mundo me dói pra valer. Sim. Com certeza, literatura tem uma influência assim na política e a política na literatura também. Tanto é que, por exemplo, a gente dá para perceber agora um movimento bem crescente dos slams, essa poesia marginal que está borbulhando, né? Tipo, tem muita gente fazendo e recitando. Então, eu acho que isso é uma resposta da literatura para uma situação que é de um retrocesso político, né, com a presidência, tudo que está acontecendo. É uma tentativa das pessoas de trazer a literatura, trazer a arte, enfim, como uma forma de resistência. E, assim, eu acho que mesmo se não fosse, se não fossem os slams, ou, enfim, se mesmo assim, que não houvesse uma intenção política na arte, eu acho que ela é política, né? Nós somos seres políticos, então, independentemente de eu pautar a política, de eu pautar o que quer que seja, eu tenho atitudes políticas. Então, tudo que eu querer me ausentar da política é uma atitude política também, de repente. Tem diversas autoras, cantoras, tudo, artistas, mulheres, que não se consideram feministas, mas a arte que elas fazem é feminista. Então, assim, é uma coisa que também subverte o próprio discurso, sabe? Porque eu não preciso nem dizer que eu sou, a minha atitude é de quem é, sabe? Minha atitude faz pelo movimento, eu não preciso produzir algo engajado, mas tipo, só de eu pensar na liberdade, a liberdade é uma chave, né, de uma janela. Você não vai mais sair pelaquela porta que você tem que sair, você acaba saindo pela janela, assim, descobre outra forma de... Eu acho que a arte é justamente isso, né? A saída pela janela e por isso que, de qualquer forma, ela é libertária, né? Eu lembrei de uma citação de Rilke, que é um escritor que Hilda lê, eu não consegui ler ainda, mas que ela fala que ele é melhor que Guimarães Rosa. Mas, enfim, no plano de fundo, assim, no meu celular, é uma citação dele que ele fala que a solidão é você pensar mais para dentro do que para fora. Você viver mais para dentro do que para fora. Eu acho que... Não sei, essa questão do equilíbrio eu acho relativa, assim, depende de como cada pessoa sente. Por exemplo, minha relação com a literatura, um amigo meu já me falou, tipo, você precisa
parar de querer viver as coisas que você está lendo, sabe? Tipo, eu começo a ler uma coisa, eu começo a encaixar isso na minha realidade, assim, de alguma forma, ou, enfim, parece que se encaixa mesmo, e de repente se encaixa, porque a literatura é isso também, né? É uma coisa que é tão particular que alguém escreveu, mas que é universal também, né? A questão do equilíbrio, eu acho que é de você, assim, né, ter uma consciência que existe uma, uma, uma situação, né, um momento, né, que está acontecendo. Por exemplo, o presidente que a presidência que a gente vai enfrentar ano que vem. E não dá para se ausentar disso. Mas é como eu disse, eu acho que a literatura tem dá a liberdade de fazer com que a gente sonhe e não necessariamente a gente precise se preocupar em fazer uma literatura engajada. De qualquer forma, a literatura é política, então, assim, se ela servir de alguma forma a um indivíduo, seja para ele se ver como um ator político ou como uma pessoa que esteja precisando de alguma fuga, aí vai depender, né, do que a pessoa que está lendo, que está consumindo isso, que está consumindo, não sei, que parece um mercado, né, não gosto não, mas assim, que tá se envolvendo, né, com o texto literário, vai depender do que ela está buscando. Eu acho que aí também entra a questão de existem múltiplos escritores, e aí, assim, por exemplo, a literatura que eu gosto mais não é uma literatura socialmente engajada, necessariamente, sabe? Ela fala, sim, sobre questões que me fazem desenvolver empatia, humanidade, sabe? A literatura me humaniza, mas não necessariamente porque ela seja engajada. E, assim, a literatura que eu mais gosto, de repente, é uma literatura que não é popular. E, assim, eu fico refletindo sobre isso porque eu escrevo também literatura, mas eu fico... Eu tava... Engraçado, porque bem recentemente, assim, depois que o Guilherme falou comigo, eu tava conversando com uma amiga que tem um coletivo que a gente tava discutindo sobre justamente se chamar de artista, assim. A pessoa pergunta, você faz o quê? Eu, tipo, eu nunca falo, eu sou escritora, eu escrevo poesia. Eu digo, eu estudo letras, eu qualquer coisa, mas, tipo, não é minha profissão. Mas, assim, por que não? É uma coisa que eu almejo. Então, e se eu já produzo, por que eu não poderia me denominar dessa forma, né? E eu parei para refletir por quê, né? E eu fiquei pensando assim, que de repente mostrar o que eu escrevo, enfim, por não ser uma... Eu não escrevo uma literatura engajada, sabe? Eu não escrevo sobre questões políticas, etc. Mas eu escrevo sobre coisas que eu sinto e que me confortam esteticamente. Eu gosto do que eu escrevo esteticamente e também, assim, pelo conteúdo que eu acho que pode tocar outras pessoas também, no sentido de se tornar universal, de repente. Não vai ser um poema, de repente, ou não vai ser uma obra, mas, assim, com certeza, um contato com a literatura pode fazer com que as pessoas se humanizem mais, né? Por exemplo, você lê, sei lá, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Pô, eu nunca passei fome nem sede, nunca fui retirante, não. Mas, assim, quando eu leio aquela obra, eu consigo uma literatura, uma boa literatura, né? Uma literatura que realmente, assim, é universal. Ela consegue fazer com que a pessoa que está lendo se coloque naquele lugar, né? De perceber, de se sensibilizar e se humanizar com aquela realidade, de desenvolver empatia. Então, justamente esse eu acho que é a grande, não sei, a grande possibilidade que a literatura dá da gente usar ela, não que ela seja uma ferramenta, mas assim, usar ela como uma arma a nosso favor, porque ela tem sim essa capacidade de humanizar as pessoas, né? Eu tenho uma poeta, Adélia Prado, que ela fala que quando ela olha para uma pedra e vê só uma pedra, não está no momento de escrever poesia. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, da gente, do poeta, dele enxergar uma coisa que as outras pessoas não estão enxergando, e aí ele precisa escrever a poesia, sabe? De repente não foi uma inspiração, não foi, foi só uma outra percepção que ele teve. Eu acho que, assim, sem romantizar muito, eu acho que é isso, assim, é um trabalho, uma dedicação e um olhar que não é comum, né, às outras pessoas. É uma percepção sensível que
se transpõe em palavras, né? Porque é doido isso, assim, a arte do poeta, né, ter a ver com as palavras, enquanto tem outros tipos de arte também que se manifestam de outras formas, mas eu acho muito doido isso das palavras, porque as palavras têm uma certa limitação, né? Assim, a gente às vezes não consegue alcançar as coisas nas palavras. Mas, de fato, assim, para mim, o que mais me interessa, assim, o que mais me enche os olhos são as palavras. Dentre todas as artes, a poesia, né? A literatura. Tipo, eu estava na exposição lá na Bienal, em São Paulo, e é enorme, tipo, tem 3, 4 andares, nem lembro, assim, muito grande, muita coisa. E eu lembro que eu saquei, tipo, muitas obras plásticas que tinham lá e tudo, mas tinha um artista específico que ele trabalhava com as palavras. E aí eu me peguei, assim, me percebi que eu estava catando muito mais as palavras do que qualquer outro tipo ali de arte que estava expressa.